Salve, salve, colegas, tudo em paz com vocês? Aqui é o professor Marco Aurélio e hoje é dia 22 de janeiro de 2024, uma segunda-feira, iniciando mais uma semana de resistência e luta, ainda que no período de férias, como sabemos. Mas a luta não tira férias e hoje falaremos da Lei 14.817 de 2024, que dispõe sobre as diretrizes para a valorização dos profissionais da educação escolar básica, pública. É muito importante você saber sobre esta lei, porque será mais um instrumento de argumentação política e jurídica para combater as negativas de direitos da classe política, seja ela estadual ou municipal. Políticos, inclusive, que odeiam a educação popular e também manter e garantir o direito da classe trabalhadora. Eles até dizem que defendem a educação pública e popular, porém, os resultados das aprendizagens de jovens estão aí nos indicadores oficiais e não são nada animadores. Enfim, quer saber sobre este assunto e muito mais? Então, fique conosco. Gosta dos conteúdos do professor Marco Aurélio? Então colabore com as redes sociais dele. Contribua com R$1 ou qualquer valor que você puder. Dê um print para gravar a chave Pix que aparece nesse vídeo. Mas só doe se quiser e se puder. As redes continuarão abertas gratuitamente. Nos ajude nessa luta. Muito obrigado. Colegas, o presidente da República sancionou recentemente, agorinha, no último dia 16 de janeiro de 2024, a Lei 14.817 deste ano, que dispõe sobre as diretrizes para a valorização dos profissionais da educação escolar básica pública. Ele, o presidente da República e o Congresso Nacional fizeram algo que não é tão inédito assim. Exatamente, não é tão inédito. Esta lei praticamente foi uma cópia, um copia e cola de tudo que já está na legislação educacional há anos sobre valorização de profissionais da educação, sobre carreira docente, formação continuada. Eles mudaram um pouco as palavras e lançaram uma lei como algo que é novo e, na verdade, não é. Exemplo disso é o conteúdo deste Estatuto do Magistério aqui, da Bahia, inclusive, a Lei Estadual 8.261 de 2002, sancionada, há muito tempo pelo governador da época, que no caso era o César Borges. Muito do que tem aqui e em outros estatutos do magistério pelo país já fala sobre o conteúdo desta lei nova de 2024. Daí, inclusive, nasce a grande incoerência que é vista diariamente no Brasil entre o discurso e a prática, entre a lei e o cumprimento da lei. Estes dispositivos da nova lei não vêm sendo cumpridos integralmente por muitos prefeitos e até por muitos governadores, pois esses dispositivos da nova lei já estão também em outras leis estaduais e federais. E um exemplo disso são os próprios gestores aqui do estado da Bahia, inclusive do mesmo partido do presidente da República, que não cumprem determinações, regras e leis de valorização dos profissionais da educação há muito tempo. E esperamos que com essa nova lei de diretrizes, eles acordem para o que é urgente e necessário para melhorar a qualidade da educação em nosso país. Então, vamos agora a alguns pontos desta nova lei que foi justamente sancionada pelo presidente da República na semana passada. A Lei 14.817 de 2024 é uma normativa que apresenta diretrizes. Eu falei diretrizes. Logo, esta lei servirá para guiar outras leis, sejam elas estaduais ou municipais, sobre a valorização dos profissionais da educação. Além disso, o artigo 1º desta lei já anuncia, abre aspas, a implementação do princípio de valorização dos profissionais da educação escolar, inscrito no inciso 5 do artigo 206 da Constituição Federal, no que se refere aos profissionais das redes públicas de educação básica, obedecerá às diretrizes fixadas na presente lei. Fecha aspas. Ou seja, esta lei nova apresenta tão somente diretrizes que visam orientar uma estrutura legal sobre o tema valorização dos profissionais da educação. E isso se justifica pelo fato de que as normas educacionais no Brasil devem ser criadas de forma colaborativa entre todos os entes e sistemas educacionais envolvidos. Daí a impossibilidade desta lei editar regras de como deve ser. Todavia, esta lei pode apontar diretrizes, caminhos de como podem ser tais regras de valorização dos profissionais de educação, da educação básica.
certo? Vamos conhecer então mais sobre esta nova lei. Esta lei tem 8 artigos, mas importam mesmo do 1º ao 6º. E logo de início, a Lei 14.817 de 2024 define quem são os profissionais da educação escolar básica pública. Quem são os profissionais? Para esta norma, estes profissionais são aqueles que, detentores da formação requerida em lei, exercem a função de docência ou as funções de suporte pedagógico à docência, isto é, direção, administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional. Ou ainda mesmo são profissionais da educação aqueles que exercem as funções de suporte técnico e administrativo que requeiram formação técnica ou superior em área pedagógica ou afim. Vejam que a lei inclui o pessoal administrativo além de docentes, algo que não é novidade há anos, e ainda assim os políticos desprezam estes profissionais técnicos e analistas administrativos, pois a classe política no Brasil, em sua maioria, não cria planos de carreira para técnicos e analistas administrativos ou apoio operacional. Também a classe política não faz concurso público para esses cargos e anda ainda essa classe política contratando por aí colegas temporários que são explorados pelo sistema e depois são desligados sem direito algum, inclusive direito ao FGTS. O governo do PT aqui na Bahia, por sinal, já faz isso há mais de 17 anos e ninguém toma uma atitude, nem diretorias sindicais, nem Assembleia Legislativa. Fica todo mundo em silêncio, infelizmente. Mas são esses os profissionais da educação considerados por essa nova lei que nós estamos aqui explicando. O artigo 3º da Lei 14.817 de 2024 trata sobre a necessidade de observação a respeito de pontos essenciais para a nossa profissão. Quais são esses pontos? O plano de carreira, a formação continuada e as condições de trabalho. Nos artigos 4º, 5º e 6º da referida lei, ela irá explicar cada aspecto destes pontos. Mas vamos saber agora algumas nuances que são interessantes sobre esses 3 artigos. Então, observem a tela. Vejamos o que diz o artigo 4º, o mais extenso. Ele diz o seguinte: os planos de carreira dos profissionais da educação escolar básica pública contemplarão as seguintes diretrizes. 1. Ingresso na carreira exclusivamente por concurso de provas e títulos, que aferirá o preparo dos candidatos com relação a conhecimentos pedagógicos gerais e a conhecimentos da área específica de atuação profissional, sempre considerada a garantia da qualidade da ação educativa. Inciso 2. A organização da carreira tem que considerar a possibilidade efetiva de progressão funcional periódica ao longo do tempo de serviço ativo do profissional. A linha B, requisitos para a progressão que estimulem o permanente desenvolvimento profissional. A linha C, interstício em cada patamar da carreira, suficiente para o cumprimento de requisitos de qualidade de exercício profissional para progressão. Certo? Vamos então agora ao inciso 3º. Inclusão entre os requisitos para a progressão na carreira são titulação, a linha linha B, atualização permanente em cursos e atividades de formação continuada, a linha C, avaliação de desempenho profissional, a linha D, experiência profissional e a linha E, assiduidade. Já o inciso 4 do artigo 4º desta lei, 14.817, diz o seguinte: incentivos à dedicação exclusiva à mesma rede de ensino, preferencialmente à mesma escola. É mais uma diretriz sobre a carreira. E fala ainda essa lei no inciso 5 do artigo 4 sobre o piso remuneratório da carreira definido e atualizado em conformidade com o piso salarial profissional nacional estabelecido em lei federal, nos termos do inciso 8º do artigo 206 da Constituição Federal. Temos ainda o inciso 6 do artigo 4 que diz: fixação dos valores de piso e de teto de remuneração na carreira, de modo a assegurar a linha A, um valor de piso que atraia bons profissionais para a carreira. A linha B, uma progressão estimulante do ponto de vista pecuniário a cada patamar da carreira. Inciso 7, composição da remuneração que assegure a prevalência proporcional da retribuição pecuniária ao cargo ou emprego em relação à retribuição das vantagens. E o artigo 4º ainda tem
o inciso 8, que fala consideração das especificidades pedagógicas da carreira e das características físicas e geoeconômicas das redes de ensino. Na definição, devem ser considerados aí, eles colocam então algumas alíneas. Aí vem a linha A, dos adicionais que vierem a ser previstos para contemplar modificações no perfil do profissional ou alterações nas condições normais de exercício do cargo ou emprego, especialmente a titulação decorrente adicional, não considerada na organização básica da carreira, e também o exercício em condições que possam comprometer a saúde do profissional ou em estabelecimentos localizados em áreas de reconhecidos índices de violência. Então, a lei trata a respeito da existência, da necessidade de existência de adicionais para estas situações. Tem também a linha B, ainda nesse inciso do artigo 4, que diz o seguinte: das gratificações que vierem a ser previstas para contemplar o exercício de atribuições que extrapolem aquelas relativas ao cargo ou emprego para o qual o profissional prestou concurso, ou que caracterizem condições especiais de exercício, especialmente o exercício de funções de gestão ou coordenação pedagógica nas unidades escolares e o exercício em classes especiais ou em escolas de difícil acesso. Mas o artigo 4º da Lei 14.817 não termina por aí. Também traz ainda o inciso 9, que diz jornada de trabalho de até 40 horas semanais, da qual, no caso da regência de classe, parte dessa jornada será reservada a estudos, planejamento e avaliação, nos termos da legislação específica e de acordo com a proposta pedagógica da escola. O artigo 4º ainda prevê férias anuais, para os profissionais em regência de classe e para os demais profissionais da educação escolar básica pública. Isso está no inciso 10. E no inciso 11, a lei fala duração mínima de 2 anos para o período de experiência docente, estabelecido como pré-requisito para o exercício de quaisquer funções do magistério, excetuada a de docência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 67 da Lei número 9.394 de 96, que é a LDB. O artigo 4º ainda da Lei 14.817, essa que nós estamos discutindo, traz um parágrafo único e diz: os critérios utilizados para estabelecer a organização dos planos de carreira devem assegurar. E aí temos o inciso 1, remuneração condigna, o inciso 2, integração entre o trabalho individual e a proposta pedagógica da escola. Vejam que não há grandes novidades neste artigo 4º da Lei 14.817, em seus incisos, alíneas e parágrafos. Vale destacar, no entanto, que nesse artigo é fixado que deverá existir um teto de vencimento para o magistério, assim como existe um piso, um valor mínimo de vencimento para quem desenvolve atividade de docência. Esta questão é uma inovação para o mal, evidentemente, pois assim os salários da docência deverão ser, então, limitados. Em relação às outras diretrizes, nós temos aí nada mais do que um conteúdo que lutamos diariamente, justamente para que esses direitos sejam efetivados, uma vez que estas diretrizes já se encontram em outras leis, outros estatutos pelo país. Mas a classe política, inclusive na Bahia, descumpre descaradamente os direitos dos profissionais da educação. Vamos agora para o final desse vídeo, falando um pouco sobre os demais artigos, que são bem curtinhos. O artigo 5º apresenta o seguinte conteúdo. Artigo 5º. A formação continuada para a atualização dos profissionais da educação escolar básica pública, promovida e estimulada pelos respectivos sistemas de ensino por meio de programa permanente com planejamento plurianual, contemplará, inciso 1, vinculação com as necessidades de qualificação dos profissionais nas diversas áreas específicas de atuação, inclusive em nível de pós-graduação. Inciso 2. Oferta de atividades que promovam o domínio do conhecimento atualizado e das metodologias de ensino mais modernas e a elevação da capacidade de reflexão crítica sobre a realidade educacional e social. Inciso 3. Diz o seguinte: universalidade de acesso a todos os profissionais da mesma rede de ensino, com licenciamento periódico remunerado justamente para esse acesso à formação. Temos ainda o inciso 4, que diz coerência com os objetivos e com as características das propostas pedagógicas das escolas da rede de ensino.
O inciso 5 desse artigo diz valorização da escola como espaço de formação dos profissionais. O inciso 6 registra devido credenciamento e qualidade das instituições formadoras. E para finalizar tudo isso, nós temos na lei ainda o artigo 6º, que fixa as condições de trabalho dos profissionais da educação escolar básica, que são condições indispensáveis para o êxito do trabalho pedagógico, né? São as diretrizes sobre esse tema. E a lei apresenta no artigo 6º o inciso 1, que diz adequado número de alunos por turma que permita a devida atenção pedagógica do profissional a cada aluno, de acordo com as necessidades do processo educacional. Inciso 2, número de turmas por profissional compatível com a sua jornada de trabalho e com o volume de atividades profissionais extraclasse, decorrentes do trabalho em sala de aula. E ainda tem o inciso 3, que fala a respeito da disponibilidade no local de trabalho dos recursos didáticos indispensáveis ao exercício profissional. O inciso 4 coloca sobre a necessidade de observar a salubridade do ambiente físico de trabalho. O inciso 5 traz a questão da segurança para o desenvolvimento das atividades profissionais. O inciso 6 e último deste artigo fala sobre a permissão para o uso do transporte escolar pelos profissionais da educação no trajeto entre o domicílio e o local de trabalho, quando não houver prejuízo do uso deste transporte escolar pelos estudantes. Vocês ouviram? Os artigos 5º e 6º não inovam muito. E importante mesmo é que tudo isso seja cumprido, efetivado no campo da realidade. E que os políticos não continuem debochando da população, fazendo leis que eles mesmos não cumprem, quando eles deveriam dar o exemplo. Isso sim é que importa, é a efetivação dessas diretrizes no campo da realidade para os profissionais da educação. Pois é, colegas, espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre esta nova Lei Federal 14.817 de 2024, que dispõe sobre as diretrizes para a valorização dos profissionais da educação escolar básica pública. Se quiser saber mais sobre ela, você pode encontrar na internet, basta digitar no Google Lei 14.817/24. Inclusive, imprima esta lei e coloque no mural da sua escola. E pergunte durante todo o ano letivo à sua chefia imediata quando será que o seu governador, o seu prefeito, a sua prefeita, ou mesmo os seus deputados estaduais irão cumpri-la integralmente, inclusive a classe política aqui da Bahia. Use também esta lei nos processos judiciais e nos pedidos administrativos. Ela será uma boa fundamentação jurídica na hora de acionar o Poder Judiciário contra um estado ou mesmo contra um município para cobrar direitos. E não esqueça, tem dúvidas sobre qualquer direito de sua carreira como profissional da educação ou mesmo dúvida sobre um outro direito, né, da área legal do nosso país, você pode agendar uma orientação com a JUDES, que é a Associação Jurídica para Docentes, Servidores Públicos e seus familiares. E isso é possível por meio de uma mensagem de WhatsApp no número 719-9671-8944. 719-9671-8944. Mande uma mensagem agora mesmo e de qualquer lugar de onde você estiver e siga o atendimento eletrônico. Após 3 mensagenzinhas, você já agendará sua orientação, que pode ser presencial ou por meio de vídeo atendimento. E depois de receber orientação e souber de tudo, você decide livremente o que fazer com estas informações ou com quem você deve ingressar judicialmente, caso exista a necessidade de uma ação judicial. Por hoje é só, colega. Curtiu? Gostou? Então, compartilhou. Coloque o link deste vídeo nos grupos da sua escola, da sua comunidade também. Convide os seus colegas, inclusive os colegas aposentados e aposentadas do seu município, para acompanhar as redes sociais @MarcoAurélioProfessor, seja no Facebook, Instagram ou no YouTube. Ah, e não esqueça de ajudar o professor Marco Aurélio aqui a manter este canal vivo, no ar. Faça uma doação de R$1 ou mais pela chave Pix 719-9998-7928. Chave Pix 719-9998-7928. Mas só doe se você quiser e se você puder. Informação sem manipulação é aqui, tá certo? Resistência e luta sempre. Boa semana, abraços e até o próximo vídeo.